Você sabe que eu estava em um tempo na minha vida como católico, né? Eu quero experimentar com vocês a palavra católico no sentido amplo, né? Que é a Igreja Universal, né? Que significa, né? Igreja Universal. Só não quero que vocês experimentem a católica apostólica romana, tá? Então, como eu comecei a entender, né, que a palavra pode significar várias situações, dependendo do que está no teu coração e da tua identificação com algumas situações, né? Estou lembrando que eu estava católico apostólico romano em algumas, assim, na minha tenra idade, né? Até meus 18 anos eu ainda achava maravilhoso, né, aquela comunhão que eu tinha com os meus amigos católicos apostólicos romanos, tá? E isso me dava uma interpretação, né, que é o que eu tenho mais, não vou dizer vergonha, tá? Porque eu vivi e aprendi a não viver mais, tá? Mas que eu tenho mais de vamos pôr assim, de decepção, né? Que infelizmente nós que éramos católicos ou que ainda estão católicos ou apostólicos romanos tem, né? Por favor, alguém que possa ler e interpretar o versículo de Filipenses 1:29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Cadê o ousado agora para interpretar isso? Não é armadilha, não pode ficar tranquilo. Não é armadilha, tá? Não vou pegar ninguém na armadilha hoje, não. Eu comecei que eu falei, eu, Ronaldo, que era católico, apostólico, romano, tá? Vou falar de mim, ok? Quando o versículo fala assim, que por amor, tanto por amor, não somente o crer nele, como também o padecer. Então, quando o nosso objetivo é Cristo, eu vejo que, como Paulo está nos enfatizando aqui, a luta pela nossa fé, né? A aplicação da fé, esse exercício da fé. Então, com certeza, nós estaremos totalmente contrário ao que está ao nosso derredor, que esse mundo, a direção para onde ele está se dirigindo. Então, as nossas convicções em Cristo Jesus são contrárias. Pelo menos eu percebo isso claramente. E isso pode nos trazer algum temor, e ter medo de padecer por ele nesse sentido, né? Então, não somente crer, mas também o padecer por ele. Então, por isso que eu vejo que Paulo nos fortalece em relação a abrir a nossa mente para realmente confiar nele e exercitar a nossa fé nele. Tem mais algum ousado aí? Todos concordam com o Anselmo? Se ficar todo mundo calado, é que todos concordam com o Anselmo, hein? Viu, Ronaldo, o que eu estava comentando aqui com o Anselmo, o que está me deixando assim em dúvida é esse padecer. Tá aí, qual é a dúvida que surge no seu coração, senhor Mani? Esse padecer nós sofrermos alguma coisa, algum lado com o amor a Cristo? Você está me perguntando? Isso, estou perguntando. Não, você não pode perguntar, você pode falar a sua posição. Pronto, meu pensamento é em cima disso. Hein? A minha dúvida, que eu não concordo com o Anselmo, é nesse sentido. Se puder dar mais uma Mostrar com eles do que lá no... uma explicação aí, melhor. A gente volta ao texto um pouco, que ele vem falando exatamente da questão da fé. E ele diz assim: o que é mais importante é deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, que levai-vos seja, que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em o mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelos adversários, Isso, para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. Isso da parte de Deus. Aí ele vem trazendo esse versículo que o Ronaldo nos trouxe para entender melhor isso, né? Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele.
E aí a minha interpretação, Manuel, foi que muitas vezes, por estarmos seguindo nesse objetivo que é Cristo Jesus, nós podemos, com certeza, vamos estar contrário ao que esse mundo hoje nos prega. E isso, a gente precisa encarar isso de frente e não ter medo, que pode parecer padecer, que, como ele explicou lá atrás, para uns parece padecer, parece destruição, mas para vós salvação. Eu me referi nesse sentido aí, a questão desse padecer, a forma como eu entendi o versículo. Confesso que eu não tinha analisado antes, né? Mas, como diz, eu penso no momento aqui. É graça, né? Então, se é graça, isso é uma coisa boa. Morrendo com Cristo, nós restaremos com Cristo, né? Então, nos foi da graça também de morrermos para o velho Adão, né? Então, nós morremos para que possamos viver novamente uma nova vida. Então, nesse ponto, morrer com Cristo é uma dádiva, né? Morrer para a minha carne, morrer para o velho homem. A gente tem duas maneiras de olhar para isso aí, né? Se eu puder acrescentar alguma coisa no outro texto aqui. Então, inclusive, estivemos conversando aqui hoje, eu e a Sara, a respeito da vida cristã, né? E a gente pegou por base o capítulo 8 de Romanos, onde Paulo fala que, ele começa falando, né? E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito, né, da vida em Cristo Jesus te libertou, te livrou, né, da lei do pecado e da lei da morte. Só que a gente estava olhando esse lado aqui, até um lado que ninguém fala dele, não. Todo mundo olha para esse primeiro versículo e cita ele como nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí essa condição aqui, ela semelha lá com o que Paulo está falando em Filipenses. Porque, olhando para esse texto, a gente pode até ficar perguntando por que, se não há condenação, por que os discípulos foram todos condenados? Com exceção de João, apesar que João também sofreu as perseguições. Os demais não só morreram, mas foram mortes cruéis, né? Crucificados de cabeça para baixo, outros cortados pelo meio, e todos eles, com exceção de João, passou pela morte. Agora, eles estiveram, não só estavam em Cristo, mas como também estiveram com Jesus o tempo todo. E em Cristo eles foram testemunha a todo o povo, a toda a igreja, a toda aquela situação que ocorreu em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles davam testemunho da vida de Jesus e também da vida em Cristo Jesus. Milagres e prodígios, tudo foram testemunhos que eles têm. No entanto, não foram livres de passar pelas provações. Todos foram provados, mortos e sacrificados. Aí, na conversa minha com a Sara aqui, a gente chegou à conclusão seguinte: eles tinham a sua salvação, que era o que era mais interessante, em espírito, né? E a vida eterna que havia sido prometida a eles. Embora eles podiam ter se livrado pelo fato deles estar em Cristo Jesus, eles se ficar livre, né, de passar pela morte e também pelas provações que passaram.
Então, quando a gente lê o texto, a gente vê nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas e aí? E agora? Há condenação, e sofreram, e agora? É a mesma coisa esse padecer por ele. E eu acredito que é o que aconteceu com os discípulos. Eles padeceram por Cristo. Então, se essa interpretação me ajudar em alguma coisa, eu penso que é por esse caminho. Que bom, Manel. Me dá mais força ainda para falar o que eu vou falar aqui. Então, é estranho, né? Olha, você vê, o Paulo falou uma coisa interessante que é justamente o que me deu, né, o que pensar. Ele coloca a graça junto com o padecer, né? E me parece incompatível, né? Porque o próprio Sormani também falou a mesma coisa aí. A graça, né, e o padecer também, que soa estranho, né? Concorda, Sormani? Isso aí. Aí o que acontece? Bom, o que a palavra aqui estava querendo dizer? Né? Que nós temos aqui várias situações que podem acontecer, né? O que estava no coração de Paulo? O que estava no coração de quem escreveu? O que estava no coração de quem traduziu? O que está no coração nosso agora pela luz do Espírito Santo de Cristo Jesus? Então, qualquer situação aqui, conforme for a luz que você incidir no texto, você vai ter interpretações das mais variadas possíveis. Vocês concordam ou não? Sim. Senhor. Então, bom, fui na origem para poder pesquisar o que é esse padecer, né? E todo mundo está certo, né? Que realmente, né, vai falando que é justamente isso, o sofrer em Cristo Jesus e tudo mais. Agora, olha o que o Manel falou. Todos aqueles que estavam lá, contemporâneos de Jesus Cristo, né? E outros também que viveram, né, na mesma época, mas pós Jesus Cristo, né, e viram a manifestação de Cristo Jesus, não ficaram livres, né, de condenação. Pelo contrário, todos eles entraram, né, foram trucidados. Né, mas era o momento deles. E aí, o que acontece? Pesquisando aqui, eu vou ler com uma outra palavra aqui agora, tá? Porque vos foi concedida a graça de experimentar Cristo e não somente crer nele. Para mim, essa é a nossa luz do Espírito de Cristo Jesus para o nosso momento. Nos faz, né? E assim, eu peguei no original, tá, pessoal? Aí vai linkando uma palavra com outra, até que você chega nessa situação. Então, nos foi concedida a graça de experimentar Cristo e não somente crer nele, tá? E para mim isso aqui é muito agradável, né? Porque me quebra uma situação, né, do catolicismo apostólico romano, né? Porque é uma vida de sofrimento, é uma vida de limitação, é uma vida de problema, né? Então, todo aquele que se identifica com o padecer dessa forma, né, que é o padecer dos contemporâneos de Jesus Cristo e que também experimentaram a manifestação de Cristo Jesus inicial, tinham, e eles padeceram dessa situação. Então você nada mais é do que um católico apostólico romano, tá? Também. Você tem uma identificação. E é justamente essa identificação que eu quero quebrar na minha vida, tá certo? Tenho buscado intensamente quebrar na minha vida, porque sinto que não é compatível entre a graça de Cristo Jesus, que tem se revelado para nós, com o que nós estamos aqui experimentando do revestimento de Cristo Jesus em nossas vidas. Cada vez mais há uma identificação. Então, se você pegar o livro de Filemon e bater na tua vida, né, e você entrar nesse jogo aqui de palavras do versículo 29,
o livro da carta aos Filipenses, né, pega um sentido. Se você ler agora o livro que Paulo escreveu para os Filipenses, aqui no verso 29, com uma experimentação de Cristo Jesus, e você agora ler o livro dessa carta aqui, vocês vão ver uma outra situação que é compatível com a nossa natureza de expressão de Cristo Jesus sobre a face da terra. E não a expressão das pessoas que padecem em Cristo. Tá? Então eu quero levar vocês, né, cada um de nós aqui, eu também, principalmente eu, tá, a experimentar Cristo naquilo que a gente tem falado nesses anos todos aqui. Entendeu? Peguem agora aí, para vocês terem ideia, né, Filipenses 3. Aqui, ó, ele começa. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos, Filipenses 3:1, tá? Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é de segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Aqui ele está falando da vida dele. Né? Quando ele se deparou com a manifestação de Cristo Jesus, né? Ele está falando que, olha, eu era isso. Tá? Mas aí no verso 7 ele já fala, o que era lucro para mim até então, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Tudo bem? Ok, beleza. Né? Vamos adiante. Para, de algum modo, olha bem, isso aqui não era dado para ele. De algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Percebe? Então, até aqui, eu ainda não consigo me identificar com Paulo. Tá? Ele está falando de tudo aquilo que ele era. Ele está falando de alguma maneira, caramba, eu quero entrar nisso. De algum modo, eu quero entrar nisso. Tá? E ele continua. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha bem, ele já começa a pincelar de uma outra performance, né, o que estava diante dele, embora ele, sabedor de que para ele... Então, ele vai falando aqui, pessoal, o que acontece? Ele vai pincelando, eu estava assim, eu era assim, eu estava assim, estou agora dessa forma, estou desejoso de tais e tais procedimentos, né? E ele continua falando, olha bem, no verso 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, né? Ele já reconhecia essa situação. Mas, meus irmãos, nós também já passamos por isso. Eu quero ousadamente falar para vocês, nós já também passamos por isso, tá? Agora, mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Tá? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, olha bem o nível de fé que o cara exercitava. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Pessoal, é exatamente esse ponto aqui que nós nos encontramos, tá? Qual é o pensamento que está na tua mente? O que é que está borbulhando dentro da tua mente? O que é que está te fazendo você vir todo sábado aqui, né, largar mão de sair com a sua amada, né, sair com o seu amado, sair com a sua família para poder fazer uma refeição bacana e tudo mais? Porque sábado é o horário nobre, né, de passear com a família, né? Mas vocês estão aqui. Cada hora é um orelhudo que fala diante de vocês aí, né? E nós estamos aqui porque nós estamos buscando exatamente esse sentimento que Paulo falou. Paulo, nós que somos perfeitos, né? Verso 15, tenhamos esse sentimento. Se você pensa de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Se você ainda pensa no padecer, da maneira com que ele foi colocado lá no capítulo 1, verso 29, tudo bem. Peça que Deus vai te esclarecer. Entende? Mas não é para isso que Deus está te preparando, meu irmão, minha irmã. Não é para isso. Não é para o padecer da forma que foi colocado lá. Manel foi bacana, porque realmente o que eles passaram lá de sofrimento foi para aquela época. Hoje não é para essa época. Embora, sim, o Paulo tem razão. Nós temos que nos identificar também com Cristo Jesus. Claro, na sua transmutação de natureza, claro, percebe? Mas eu quero, junto com vocês, ter uma nova performance espiritual, não é? Porque a palavra fala bem claro, nos finais dos tempos vai haver uma só mente, um só coração, uma só fé, um só pensamento. E não é o pensamento do padecimento, é o pensamento da experimentação. Vocês concordam comigo? Percebe o detalhe? Então, é uma outra performance, é um novo pensamento, é uma nova situação, é uma nova revelação de Cristo Jesus. Não é a identificação com o seu sofrimento, é a experimentação da sua vida. Muda tudo o negócio, percebe? Nós estamos aqui experimentando Cristo na sua verdadeira natureza, que é a natureza gloriosa que ele recebeu do Pai. É essa situação que está acontecendo aqui com a gente. Posso escutar um amém de vocês aí ou não? Amém. Amém. Amém, Ronaldo? Tá? Vamos continuar aqui, tem coisas aqui maravilhosas para hoje, tá? Verso 15, eu vou ler de novo. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento de a experimentação de Cristo Jesus, tá? Se você ainda pensa de outra forma, Deus vai te esclarecer, Deus vai te colocar essa gana pela natureza da manifestação da glória de Cristo Jesus em você, tá? Eu vou falar amém aqui para todos. Agora, ele vai aqui jogando medições, né? Verso 16, todavia, né, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu estou aqui agora declarando para vocês, acorda, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá, Cristo te iluminará. Percebe? Eu preciso de uma desenvoltura, eu preciso de deixar para trás o Ronaldo católico apostólico romano. Me ajudem, entendeu? Que eu também quero ajudar cada um de vocês a entrar no nível que nós ainda não experimentamos. Eu quero experimentar Cristo de uma maneira que eu não experimentei ainda. Eu quero ter realmente a identificação com a sua glória e não com o que ele já passou. Tá? Verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós
dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tá falando de novo aqui da situação, né? Agora, isso aqui é uma identificação que, de uma vez por todas, Cristo morreu por nós. Mas se eu ficar relembrando, né, a cruz de Cristo, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de experimentar a glória de Cristo. Não sei se vocês conseguem entender. É incompatível um pensamento com o outro. Parece que não tem muita coisa. A graça de padecer, caramba, não é compatível. Graça com o padecimento. Agora, a graça é compatível com a experimentação. Isso sim tem coerência para mim espiritual. Tá? Embora Paulo está falando aqui para pessoas que naquele momento precisavam de se identificar com a cruz de Cristo. Nós já passamos por isso, meus irmãos. Eu quero ousadamente falar com vocês, nós já passamos por isso. Nós já nos identificamos com Cristo na sua morte. Mas isso já ficou para trás, entendeu? Eu quero agora, junto com vocês, nos identificar com Cristo na sua vida. É uma outra performance espiritual que vai realmente nos colocar na plenitude da divindade, na experimentação da plenitude da divindade. Quem concorda comigo, levanta a mão. A irmã Lourdinha não concordou, então eu acho que eu não... Ah, então tá bom. Aí ele fala que o destino daqueles que são inimigos da cruz de Cristo é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua própria infâmia. Tá? Diz que só se preocupa com as coisas terrenas. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom, de novo aqui, me dá uma interpretação, porque Paulo é muito feliz, né? Pelo menos para mim, ele é muito feliz na sua colocação, né? Ele joga com as palavras e eu acho que o coração dele se identifica com o jogo de palavras que ele mesmo fala. Então, quando ele fala Jesus Cristo, percebe? Ele está falando de coisas anteriores ao recebimento da glória que ele recebeu do Pai. Entendeu? Então, eu não sei se eu quero escutar muito esse versículo 20, tá? Olha bem, olha o 21 agora. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tá? Então, cara, olha lá. Verso 12, então deu um resuminho aqui, tá? Prosseguir para conquistar o que de Jesus já me conquistou, tá? Verso 13, né, ele coloca a limitação. Não julgo ter alcançado, mas consigo. Verso 14, ele vai para o alvo. Verso 15, ele se declara perfeito. Verso 16, andar no que já alcançou, tudo bem. Verso 21, transformará nosso corpo em corpo de Cristo, tá? Agora, toda essa situação aqui, para mim, tá? Olha aqui. Portanto, meus irmãos, verso 1. Meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei desse modo firme no Senhor. Tá? Aqui ele vai falando, mas de coisas que ele está vivendo. Eu não sei se vocês conseguiram perceber que aqui no meio desse capítulo 3 tem um fiozinho que nós podemos ir puxando esse fiozinho cada vez mais, que é compatível com o nosso momento. E não era compatível com o momento de Paulo, mas ele deixou para você. Tá? Se você pode crer, e não somente crer, você pode experimentar Cristo em sua glória, a identificação de você com Cristo é uma nova performance, e não na performance de toda a igreja apostólica da época de Cristo. Vocês concordam comigo? Ninguém concordou, né?
Então tá bom. O que acontece? Eu vou ousadamente declarar, tá certo? Mentes abertas em Cristo Jesus. Um único pensamento em Cristo Jesus. A natureza de Cristo Jesus se expande em sua vida. Você experimenta Cristo pela graça que te foi dada neste momento, tá? Você realmente se apercebe que a identificação com a morte dele nada mais é que a preparação para você se identificar com a vida dele. Então, é isso que prevalece no seu coração, no seu espírito, na sua mente, no teu ser. Você se identifica com a glória de Cristo Jesus. Amém.